Oi, gente, aqui é a Júlia e hoje eu vim contar para vocês se o livro Wind Weaver é a cópia de Acotar. Eu terminei Wind Weaver na semana passada e foi uma das melhores leituras de fantasia que eu fiz. Este livro mexeu muito com o meu emocional, é um livro muito emocionante. É uma romantasia, um livro de fantasia misturado com romance. Foi muito gostoso de ler, foi uma leitura muito fácil e uma leitura que eu recomendo para quem quer sair da ressaca literária, pois eu estava meio travada na leitura. Quando eu comecei a ler ele, eu fui devorando. Antes de começar a ler efetivamente o livro, eu sempre pesquiso a opinião das pessoas, vídeos no YouTube sobre eles, e eu vi que tinha muita gente comentando que ele parecia muito com Acotar, que era uma cópia de Acotar. Para quem não sabe, Acotar é A Corte de Espinhos e Rosas, é essa série de livros. Eu vim comentar com vocês o porquê isso se parece, porque eles são parecidos, o porquê das pessoas dizerem que eles se parecem tanto. Todos os livros que nós temos hoje, e há muitos e muitos anos, de fantasia, a maioria, se não todos, foram baseados em mitologias. Por exemplo, Percy Jackson, que foi baseado na mitologia grega, são como outros livros do Rick Riordan. Corte de Espinhos e Rosas, por exemplo, também. Eu vou até contar uma curiosidade para vocês. Mas antes, eu vou falar um pouquinho sobre a mitologia celta, que foi uma das pioneiras, assim, do mundo férico. Foi quando, mais ou menos entre 1200 a 800 a.C., o termo férico, ele surgiu aproximadamente no século XVIII, que está relacionado a fadas e a criação de um outro mundo, diferente do mundo mortal. Ou seja, há muito muito tempo. Não só o termo férico em si, porque se formos levar em consideração a fantasia como um gênero ao todo, até antes das escritas que nós temos, dos livros que nós temos, histórias já eram contadas de fantasia, certo? E foi assim por diante. O que caracterizou as histórias, as fantasias, foi a criação de um outro mundo, como eu já disse, a criação de um mundo diferente do mundo humano, a separação entre reinos, né, a divisão de reinos. Ao passar dos anos, muitos autores foram se inspirando ali na mitologia celta e em outras mitologias também para criarem suas obras de fantasias. Um marco muito importante foi o livro Filha do Rei dos Elfos, de 1924. Este livro é considerado um marco da fantasia férica com um romance, o que hoje chamamos de romantasia. Em todos esses anos, ao longo de todos esses anos, o termo férico, a fantasia, a romantasia já está presente. Aqui em Corte de Espinhos e Rosas, nós temos Amor, que é a Morgan, certo? Essa personagem foi inspirada na deusa da guerra, Morgan, da mitologia celta. Ou seja, a gente diria que a Kotar copiou a mitologia ou se inspirou na mitologia? Se inspirou, né? Ou seja, assim como a Kotar se inspirou em mitologias, em um mundo de fantasia, em algo que tem tantos e tantos anos, aconteceu a mesma coisa com Windweaver. Também se inspirou em mitologias, em fantasias passadas. Ou seja, dizer que o Wind River é uma cópia de Avatar é totalmente ilusório, pois se formos levar em consideração 99% dos livros de hoje em dia de fantasia são cópias uns dos outros, pois o gênero fantasia ele cresceu muito. E quando, em 1924, com o livro O Rei, a filha do rei dos elfos, colocou ali um romance. A partir dali, começaram a colocar mulheres fortes, descobrindo seus poderes. Esse gênero cativou muito o mundo e foi, e é o que está acontecendo.
A maioria dos livros de fantasia seguem uma premissa similar e não seria diferente. E não é diferente o Wind River. A principal diferença para mim, dentre diversas, é que o Wind River é muito, muito, muito mais emocional que a Kotar. A Kotar é muita guerra sem parar, e guerra, e guerra, e guerra. E já o Wind River é muito mais emocional, toca muito mais no seu coração. E eu fiquei encantada com essa leitura. Eu jamais poderia vir aqui falar mal deste livro. Esse livro é incrível. Os personagens têm características próprias. A protagonista é uma mulher muito teimosa, mas muito incrível. Tem um coração assim imenso, imenso, imenso. Tá sofrendo, mas tá vivendo. Tem um círculo de amigos, um círculo de aliados muito incrível, muito forte. Você se apaixona pelos personagens extremamente fácil. Então, eu vim desmistificar as possíveis cópias de Acotar. Acotar foi apenas um marco atual de uma fantasia incrível que nasceu. E muitos autores, obviamente, além de se inspirarem na história em um geral, nas mitologias em geral, também se inspiram, claro, em Acotar, pois foi um marco atual. Mas eu não diria cópia, eu diria inspiração. Este livro é único. E é uma trilogia, a autora já terminou de escrever os 3 livros e eu estou completamente ansiosa para ler os próximos. Aliás, quando sair os próximos, se a galera Record resolver fazer uma entreguinha aqui na minha casa, eu estou aceitando. Vale muito a pena, gente. Muito, muito, muito a pena. E é isso. Um beijo.